Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para mais uma aula de Física 3, aula número 2 da apostila 15, lá na página 6. Hoje falaremos sobre a lei da gravitação universal. Veja que Newton já é décadas depois de Kepler, de Galileu. E ele tem uma expressão célebre, né? Se enxerguei tão distante é porque estava sobre o ombro de gigantes. Ele se referia a estes estudiosos que vieram antes dele, nos quais ele usou as ferramentas que lá eles propuseram, os conceitos, e aí ele chegou muito mais adiante. É interessante porque Newton desenvolve a lei da gravitação universal, ele desenvolve as três leis da mecânica, né, da dinâmica, ele faz estudos sobre a luz, as cores, ele desenvolve o cálculo diferencial junto com Leibniz, né, na mesma época, e tudo isso ele usa essa matemática que ele desenvolve para capacitar suas deduções em termos de gravidade e assim por diante. É um gênio da sua época, espetacular gênio, né? E ele tem muitas lendas sobre ele. Uma delas seria da macieira, né? Supostamente, ele estava debaixo de uma macieira quando, diz a lenda, uma maçã caiu sobre ele. E ele olhou para o céu e viu a lua e perguntou por que a lua não cai como uma maçã. Isso é uma lenda. Nada na literatura sugere que isso aconteceu. Da época, né, pesquisada até hoje. Mas é uma história interessante e ficou. Na realidade, é um pensamento muito interessante. Por que a Lua, que tem tanta massa, não vem de encontro à Terra? Na realidade, a Lua ela está orbitando, segundo Kepler, né, descreve uma elipse, que pode se degenerar numa circunferência, mas é uma elipse. E se a Lua estivesse parada, se ela não tivesse esse movimento, né, de translação, ela realmente poderia estar indo de encontro à Terra. Mas, na realidade, essa elipse ela tem um raio médio que está aumentando. A Lua está se afastando da Terra milímetros por ano. E em bilhões de anos, ela fatalmente não estará mais girando em torno da Terra. Certo? Então, isso é um fato, já comprovado, medido, escalonado. E explica um pouco por que ela não vai se colidir com o planeta Terra. Essa espiral que ela está abrindo, elíptica, na realidade, se fosse aproximação, teríamos aí um acidente cataclísmico. Newton vai calcular a força de atração entre os corpos, ele vai procurar entender esse conceito, coisa que Kepler não procurou fazer. A visão de Kepler era geométrica, ele queria só descrever os movimentos. Então vamos ver a equação de Newton. O enunciado clássico dela diz o seguinte, que a força de atração gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas massas. Tá? Então, a fórmula depende de você entender isso. É bem simples. Lembrando que essa distância é de centro de massa a centro de massa dos dois corpos. Tá? Então, por isso eu coloquei ali a figurinha com duas massas, uma de azul e outra de verde, e a distância em vermelho. E é um par de ação e reação. A força que a de azul puxa a verde é a mesma que a de verde puxa a de azul. Só que ação e reação têm a mesma intensidade, mesma direção, mas têm sentidos contrários. É a terceira proporçãozinha, por isso é menos sentido contrário. A fórmula é essa. Uma constante Gzão, massa do primeiro corpo, massa do segundo, sobre a distância de centro de massa a centro de massa ao quadrado, em metros. Alguns livros colocam Mzão, Mzinho, aí é só uma nomenclatura. Fazendo esse cálculo, você encontra a força em newtons. Então nós temos que respeitar as unidades do sistema internacional, certo? E essa constante gravitacional é fornecida para você. Geralmente fornece esse valor, 6,6 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado por quilograma quadrado. As massas em M1 e M2 em quilos e a distância em metros. É uma expressão simples e tem muita semelhança com a lei de Coulomb. Né? Lembra? K, módulo da primeira carga, vezes módulo da segunda carga, dividido pela distância entre elas ao quadrado. É muito similar. Né? Velocidade orbital. A velocidade orbital é a velocidade mínima necessária para você conseguir
manter o corpo em órbita. Veja bem, manter. A velocidade de lançamento é outra, a gente vai ver logo a seguir. Mas é que quando um corpo gira em torno de um astro, um satélite em torno de um planeta, seja artificial ou não, ele tem uma velocidade mínima em função da distância que ele está do centro de massa desse planeta. Vamos analisar assim. Quem, obviamente, primeiro pensou nisso foi justamente Newton. Então, nós temos uma experiênciazinha chamada canhão de Newton. E ela é muito legal porque ela mostra para você como funciona isso. Tá? Então, imagine o seguinte. Você tem um canhão e o nosso soldadinho aqui vai dar uma inclinada nele, né? Deixa eu voltar aqui. E ele vai fazer o canhão atirar uma bala. A velocidade sendo baixa, ele vai fazer uma parábola e cair perto. Mas à medida que essa velocidade aumenta, o alcance dessa parábola se torna maior. E repare que a curvatura descrita pelo corpo vai se aproximando da curvatura do planeta Terra. Será que não existia uma velocidade tão grande que ele conseguiria acompanhar a curvatura do planeta, ou pelo menos não encostar mais na curvatura do planeta? Existe. E essa velocidade é chamada de velocidade orbital. Veja que no desenho aqui é bem claro. Olha lá, ó, ele faz uma elipse e gira em torno do planeta, completando um ciclo sem mais retornar à altura à altitude do zero do Sol. Tá? Então, é uma experiência mental que foi feita e funciona. Que é exatamente assim que a gente determina a velocidade orbital. É uma velocidade para que ele acompanhe a curvatura do planeta. Tá? Então, vamos calcular ela. E para calcular, a gente vai usar os conceitos de mecânica clássica. Né? Movimento circular implica aceleração centrípeta e implica em resultante centrípeta. Mas quem atrai o satélite? Qual é a força que está sobre o satélite? É a força gravitacional, como a gente marcou aqui. Lembre-se, a força puxa o satélite, assim como o satélite puxa a Terra. Mas a gente está analisando sobre o satélite, né, para achar a velocidade dele. Ele está girando, ele tem uma velocidade orbital, que seria a velocidade tangencial dele. Velocidade orbital, eu escrevi VO ali, de marrom. Então, como se calcula a força gravitacional? A gente acabou de ver a massa do satélite, a massa da Terra em emissão, sobre o raio quadrado vezes g. E em todo o movimento circular, que a gente aproximou aquilo para uma circunferência. A força resultante, ou a resultante das forças, é dada pela resultante centrípeta, mv ao quadrado sobre o raio. Veja que a resultante das forças que a gente fala é a resultante de todas as forças que atuam sobre o corpo. E esse corpo está em órbita no espaço sideral. Então a resultante sobre ele é só a gravitacional. Então a resultante centrípeta é igual à força gravitacional. Substituindo as equações de resultante centrípeta e força gravitacional, né, só para trazer aqui para baixo, trouxe a força gravitacional, a resultante. Você viu que a massa do satélite aparece nos dois termos? Vamos cancelar ela. Outra coisa, tem r ao quadrado dividindo r do outro. Você pode cancelar um r com esse quadrado aqui. Então, a velocidade orbital ao quadrado é gzão m do planeta, né, sobre o raio. E esse raio é a distância de centro de massa da Terra ao centro de massa do satélite. Tira a raiz quadrada, achei a velocidade mínima orbital. Repare que quanto maior esse raio, quanto mais distante, menor a velocidade orbital. E precisa de menos velocidade para manter-se em equilíbrio. Tá? E respeite as unidades sempre. Massa em quilos, raio em metros, velocidade em metros por segundo e a constante fornecida. Olha a unidade dela, toda no sistema internacional. E a gente precisa comentar isso. Por exemplo, nós temos a estação orbital. Ela está girando em torno do planeta e ela gira com uma velocidade orbital, o que garante aquela ilusão de que dentro da estação espacial não há gravidade. Existe gravidade. É que ele está em queda livre, caindo junto com a curvatura do planeta, como no tiro de canhão. Então, é como se ele estivesse em queda livre, só que eternamente em queda livre. Certo? Daí dá-se a ilusão de que não há atração gravitacional. E existe. Só que a aceleração do astronauta ali dentro da estação é a mesma aceleração gravitacional naquele ponto. E essa aceleração gravitacional diminui à medida que a distância aumenta. A gente vai ver isso. Então, é errado falar que ali não há gravidade. Ali há aceleração da gravidade e a aceleração do nosso astronauta é igual à aceleração da gravidade naquele ponto. Tá? Então, para treinar isso,
os astronautas vão em aviões enormes, né, uma altitude muito grande, e aí o avião entra em queda livre. Ele entra em queda livre porque aí ele tem a impressão de que ele está flutuando, para ele se localizar, se ambientar e conseguir se locomover na ausência de gravidade e não chegar na estação orbital, na estação espacial e não ter como se locomover, tem que se adaptar ainda, certo? Então ele entra em queda livre e lá dentro o cara está em queda livre, você só não vê que ele está em queda livre porque a carenagem do avião envolve ele, mas a aceleração da gravidade é a aceleração daquele corpo. É o que acontece na estação orbital, tá? Estação espacial. Bom, existe uma outra velocidade chamada velocidade de lançamento de um foguete. Corrija aí, né, de satélite. De foguete, porque o satélite está na ponta do foguete, vai ser dele também. Mas o legal é o seguinte, você chamar isso de velocidade de escape e vamos usar a experiência do canhão de Newton de novo. Então, se você dá um tiro de canhão para cima, na vertical, em relação ao ponto onde você se encontra, ele volta. Mas à medida que essa velocidade aumenta, vai chegar uma hora que esse corpo foi expelido com tanta energia cinética que a atração gravitacional não consegue vencê-la. A energia potencial da Terra, que seria subtraindo a cinética, ela não vence. E o corpo consegue atingir uma velocidade zero e não volta mais. Ele chega lá e estacionou. Seria a velocidade mínima para ele lançar e ficar lá, uma certa distância do planeta e não retornando mais. Não estará em órbita, né? Porque a gente não sou dessa forma. Mas, veja, ele não volta mais. Essa velocidade de lançamento mínima chama velocidade de escape. Ah, professor, se for maior? Se for maior, ele não vai parar, ele vai embora. Certo? Bom, isso supondo que ele deu o impulso, ganhou a velocidade, aí desliga e deixa a coisa acontecer. Nós podemos calcular isso. E foi calculado para um monte de planetas, satélites. Olha essa tabela que a gente vai colocar aqui. Ó, você tem, se tivéssemos supostamente na superfície do Sol, em quilômetros por segundo, que seria 1.000 metros, né, 617 mil metros por segundo. Olha da Terra, isso sempre do Equador, tá? Então na Terra, se você olhar, é 11.186 metros por segundo. Se você olhar para, vamos olhar, Júpiter, que tem muita massa, já seria 60 km por segundo. 60,2 ou 60.200 metros por segundo saindo da superfície para conseguir essa velocidade de escape. Quanto mais massa e a aceleração da gravidade é maior, mais velocidade eu preciso ter para conseguir o escape. Certo? E dá para calcular, mas para isso a gente tem que ver uma equaçãozinha um pouquinho diferente. Então dá uma olhada nisso. Primeira coisa, o nosso foguetezinho vai sair e vai conseguir pelo menos chegar com velocidade zero a uma distância que não tem mais atração gravitacional para puxá-lo de volta. Então existe a energia potencial, a MGH, mas nós vamos usar essa fórmula, ela tem um sinal negativo. Menos Gzão, que é a constante gravitacional, massa do planeta, massa do foguete, do corpo lançado, dividido pela distância da superfície ao centro, na hora do lançamento, que é o raio. É negativo. E a energia cinética que você é arremessado, mv ao quadrado sobre 2, sendo que o v é a velocidade de escape, VE. Tudo nas unidades termogravitacional, sempre. Aí repara o seguinte, se a gente analisar, é um sistema conservativo, vamos desprezar as perdas pelo atrito do ar, e uma vez que ele chegou no espaço sideral, não haverá atrito mesmo. Eu vou considerar que a energia mecânica final é zero. Por quê? Porque ele está tão distante, né, como diria, tão distante que o raio aumentou tanto que essa energia potencial tende a zero. Um valor desprezível. E a velocidade foi diminuindo por causa da atração, que ia diminuindo também, até que chegou ao ponto dela zerar. Então a cinética potencial a essa distância enorme é zero. Então, sobrou só a energia mecânica que ele tem no início. E no início, a energia mecânica é a cinética mais a potencial. Lembrando que a potencial é menos Gmzão Mzinho sobre R. Por que menos? É que é um raciocínio um pouquinho diferente. Se ele tem velocidade e tem energia cinética, portanto, à medida que ele vai saindo, essa energia potencial vai subtraindo a cinética. E aí vai diminuindo essa velocidade, mas ele ainda tem velocidade para conseguir escapar e chegar a um ponto distante com velocidade zero. Por isso ela está subtraindo. Certo? Por isso o sinal negativo. Na realidade, a matemática que leva isso tem a ver com um processo chamado integração. E os processos matemáticos de cálculo avançado você só vê no ensino superior. Eu vou passar essa subtração para o outro lado, né, o Gmzão Mzinho sobre R,
e fica positivo, cortam-se as massas do foguete, do corpo lançado, e você tem o 2 passando multiplicando, tira a raiz quadrada. 2Gzão-m sobre r. Essa é a velocidade de escape, que dá naquela tabela enorme lá, que a gente viu a título de curiosidade. Como você pode ver, essa velocidade, né, leva em função não a massa do corpo lançado, mas a massa do satélite, do planeta, do satélite, do astro do qual você está saindo, né, e o raio dele. A constante gravitacional é fornecida. E essa velocidade, como tudo no sistema internacional, está em metros por segundo velocidade. Bom, a aceleração da gravidade, que a gente usa 10, não é bem assim. É 10 porque nós estamos na superfície do planeta, a massa do planeta é constante, e nós estamos a uma distância constante do centro de massa do planeta, mais ou menos. Então a gente pode adotar um valor de 9,7, 9,8. E muitas vezes, em muitos exercícios, arredondamos para 10. Mas isso varia à medida que eu me distancio, porque se eu me distancio do planeta, do centro de gravidade desse planeta, a força de atração gravitacional diminui. E força igual a massa vezes a aceleração, a massa não está diminuindo, é a aceleração que estará diminuindo. Tá? Então, quanto maior a distância que eu tenho do planeta, menor a aceleração gravitacional. Por isso eu coloquei um ponto A a uma certa distância ou uma altura h da superfície da Terra. Está aqui o raio da Terra, está aqui o h, que é a distância da superfície até o ponto A, a altitude do ponto A. Certo? Bom, que força que puxa você para baixo? É o peso, e o peso é a força gravitacional. Então, o peso da pessoa, do objeto, no ponto A é igual à força gravitacional no ponto A. E peso é massa vezes a aceleração da gravidade no ponto A. E a força gravitacional é Gzão, massa do primeiro, massa do segundo, sobre a distância. Que distância? A distância total, que é o R mais o H. Distância ao quadrado, então R mais H ao quadrado. Você corta as massas do indivíduo, da M e M, fica só massa do planeta Gzão, R mais H ao quadrado. Alguns livros colocam isso como D. Tá? D seria a distância do centro até o ponto A, seria Rzão mais H. Então aparece Gmzão sobre D ao quadrado, ou Rzão ao quadrado. Aí você tem que interpretar que foi somado o raio da Terra mais a altitude que se encontrava o objeto. Tá? Então, é uma questão simples e mostra para você que quanto maior a distância, menor a aceleração gravitacional. Certo? Vamos fazer exercícios, então. Na questão da UFRN, fala assim, o turismo chegou ao espaço no dia 30/4/2001, o primeiro turista espacial da história, o norte-americano Dennis Tito, a um custo de $20 milhões, chegou à Estação Espacial Internacional, que está se movendo ao redor da Terra. Ao mostrar o turista flutuando dentro da estação, o repórter erroneamente disse: o turista flutua devido à ausência de gravidade. E a explicação correta para a flutuação do turista é, como a gente falou, a aceleração do astronauta. E é igual à aceleração gravitacional em relação à Terra. Né? Portanto, é a letra C. É facílima. Número 2. Um planeta recém-descoberto possui características semelhantes à Terra. Sua massa é o dobro da massa da Terra. Então, a massa do planeta é 2 vezes a massa da Terra. E o seu raio é a metade. Então, o raio do planeta é o raio da Terra sobre 2. Qual é o módulo da aceleração da gravidade desse planeta? Bom, como ele dá as respostas ali em 80, 40, ele deve estar supondo que aproximadamente a da Terra é 10. Tá? Então, vamos usar 10. A aceleração gravitacional da Terra, né, na sua superfície, é G, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado. E eu vou considerar 10. A do planeta segue a mesma linha, né, a mesma fórmula. Massa do planeta vezes Gzão, raio do planeta ao quadrado. Vamos substituir. No lugar da massa do planeta, vou pôr 2 vezes a massa da Terra. E no raio do planeta é raio da Terra sobre 2. Certo? Quando você levar ao quadrado, isso aqui vai ficar R ao quadrado sobre 4. E esse 4 vai lá em cima. Esse 4 vai multiplicar aquele 2. Então vai ficar 8 Gzão massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. Mas quem que é Gzão massa da Terra sobre o raio ao quadrado da Terra? É o próprio valor da aceleração da gravidade da Terra. Então vai ficar 8 vezes 10, que dá 80. Também bem simples. Né? Foi só questão de substituir. Portanto, da letra A. Vamos ver o número 3. O módulo da aceleração da gravidade varia em função da altitude. Como a gente viu agora mesmo,
né? Quanto maior a altitude, menor é a aceleração gravitacional. Para que o módulo da aceleração da gravidade reduza-se à quarta parte, ele vai ficar 1/4 do que ele varia, né? É bom marcar isso aí. É preciso elevar a uma altura da superfície medida em função do raio da Terra. Vou chamar o raio da Terra de R, e essa altura que eu devo estar vai ser alguma coisa vezes R. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, a aceleração gravitacional é divisão massa sobre raio ao quadrado, massa do planeta. E você sabe que se eu vou para um ponto A, muda o raio, é uma nova distância, R mais H ao quadrado, lembra? Né? Eu estou acrescentando uma altura, não muda o G nem o M. E ele falou que você tem que chegar a 1/4 do que temos hoje, que temos na superfície. Esse GS é na superfície. Então eu vou substituir o GA de um lado, a aceleração da gravidade de um lado, e a aceleração da gravidade na superfície do outro lado. E você já observa que, olha, bem aqui, ó, nós temos G e M iguais. Eu posso cancelar. Já facilita, né? Como você está vendo aqui do lado, né? Então você vê aqui, né? Cancelei, vai dar 1. E esse 4 que está aqui embaixo, eu já vou acelerar o processo e vou passar aqui para cima. Então, como você vê lá em cima, ó, 4 e aqui ficou 1. Eu tirei o 4 daqui. Por que eu fiz isso? Porque eu vou tirar a raiz quadrada agora dos dois lados. Porque a raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de R mais H ao quadrado é R mais H, a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de R ao quadrado é R. Certo? Multiplica cruzado, eu vou ter 2R igual a R mais H, eu passo esse R subtraindo. Eu vou ter que o H é igual a 1 vezes o R ou simplesmente R. Então, em função do raio terrestre, é 1 vez o raio terrestre. Então, é 1. A multiplicação vezes o raio é 1. Né? 1 vezes o raio terrestre. E aí resolvemos a questão. Número 3 do Mackenzie, lá das atividades na página 7. Vamos dar uma olhada ali, porque é interessante essa questão. Por quê? Por causa de uma pegadinha. Que alteração sofreria o módulo da aceleração da gravidade? Veja bem, ele quer quanto vai aumentar ou quanto vai diminuir, quantas vezes. Que alteração? Já começa por aí. Se a massa da Terra fosse reduzida à metade, seu raio diminuído de 1/4. Então a massa fica pela metade, m sobre 2, aqui está a pegadinha. O raio vai ser diminuído de 1/4 do seu valor original. Não é que eu vou reduzir a 1/4, eu vou tirar 1/4. Quer ver? Então a massa vai ser a metade e o raio menos 1/4 do raio. É o raio de 3/4 de R. Esse é o novo raio. Eu tirei 1/4 do inteiro. Deu 3/4. Essa é a pegadinha. Tá? Então veja. Originalmente é GMR ao quadrado. Mas eu vou alterar. Vou ter uma nova aceleração. Vou chamar de G2. M2 sobre R2 ao quadrado. Eu tenho um novo raio e uma nova massa. Vamos substituir? A massa é M sobre 2 e o raio é 3/4 de R ao quadrado. 3/4 de R ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, R ao quadrado sobre 4 ao quadrado, que é 16. Então fica lá em cima a mesma coisa, só que embaixo fica 9R sobre 16. Veja bem, aquele M sobre 2, aquele 2 vai vir lá para baixo. E esse 16 vai lá para cima. Então vai ficar assim, 16GM sobre 2 vezes 9 vezes R. Que dá 8 nonos. Certo? Você pode simplificar 16 por 2, dá 8 nonos. Ou você poderia manter 16 sobre 18. Não seria muito legal. Tá? Mas o que é GMR ao quadrado? GMR ao quadrado é a gravidade inicial, G1. Então essa é a nova gravidade. 8 nonos de G1, ou 16, 18 avos, como aparece na resposta, mas é só fração. Mas ele quer a alteração que foi sofrida, quanto variou. E a variação da gravidade é a gravidade final menos inicial. Ou seja, é G2 menos G1. É 8 nonos de G1 menos G1, que dá menos 1 nono de G1. Você vai reduzir 1 nono de G1. Para chegar nesse valor, você vai tirar 1 nono de G1, que aí você chega a 8 nonos de G1. Certo? Essa é a resposta. Reduzir-se menos 1 nono. Ou 2/18. Tá ok? Como que? Tranquilo. Fora essa pegadinha, era tranquilo. 7. Outra questão também bem interessante que eu selecionei para fazer com vocês, porque vai misturar um pouco de movimento vertical e a gravitação. Repara o seguinte, ele falou que isso é uma luz estroboscópica e você tirou várias fotos em vários instantes diferentes de um corpo, de uma bolinha. E essa bolinha, veja, ela saiu aqui do repouso, ela foi solta, a velocidade inicial é 0. Então, a cada intervalo, a cada retângulo desse, tem meio metro ou 50 centímetros e passou-se 0,1 segundo, que é o intervalo dos flashes. Então aí mais meio metro, 0,1 segundo, meio metro, 0,1 segundo.
Certo? Eu vou chegar até aquela penúltima bolinha. Por que eu vou parar aqui? Porque aqui eu tenho uma distância exata de quanto ela percorreu. Certo? Então, mais meio metro, 0,1 segundo, e assim sucessivamente. Quantos segundos se passaram? 5 décimos de segundo, 0,5. E quantos metros? Somando meio, dá 2,5. Então, eu tenho uma variação de altura de 2,5, eu tenho uma variação de tempo de meio segundo, somando tudo, e ele foi solto. A velocidade inicial, por isso é abandonado, é 0. Lembra da fórmula do ΔH, dos estudos de movimento vertical que nós já tivemos? Então, eu vou pôr ela aqui. Lembrando que o V0 sendo 0, aquele tempo todo sendo nula. Então, ΔH é 2,5, a gravidade eu quero achar, o tempo é 0,5 ao quadrado sobre 2. Passo 2 multiplicando 2,5, 2 vezes 2,5 dá 5. E 0,5 ao quadrado dá 0,25. Você passa dividindo, você vai encontrar que a aceleração gravitacional desse planeta é de 20 metros por segundo ao quadrado. Bom, acontece o seguinte, ele pede para você calcular a razão entre a massa do planeta e a massa da Terra. Então, a massa do planeta em cima sobre a massa da Terra embaixo. É uma razão, é o primeiro termo sobre o segundo. Certo? Então, eu quero a razão, nós vamos para um segundo passo. Olha, a massa do planeta está invertida sobre a massa da Terra. O raio é 3R e o G1 é 20. A gravidade da Terra, vamos adotar 10 para ficar mais fácil. Certo? Eu sei que a aceleração da gravidade da Terra é G massa da Terra sobre o raio ao quadrado. Vou chamar o raio da Terra de R. E ele diz que o raio desse novo planeta é o triplo da Terra, por isso que eu coloquei ali 3R. Mas isso não vai entrar agora, eu só vou isolar a massa da Terra. Olha, eu passo o raio multiplicando, e agora eu vou passar a massa, o G dividido. Então, onde tiver a massa da Terra, eu posso pôr G da Terra, raio ao quadrado sobre G. E eu vou repetir o procedimento para esse planeta 1 aí que eu chamei. G1 é Gm1 sobre R1 ao quadrado. Mas quem que é a massa 1? É o que a gente quer achar, a razão entre as massas, então vamos isolar ela. Pega o raio 1, tá? E passa para o outro lado multiplicando. E passa o Gzão multiplicando. A massa do planeta 1 é G1R1 ao quadrado sobre R. Eu quero M1 sobre a massa da Terra. Eu pus invertido. M1 sobre MT. Então, M1 sobre MT é igual. A fração de M1 é essa. G1R1 sobre G. Aqui em cima. E da massa da Terra eu peguei de novo aqui, separadinho, e coloquei aqui embaixo. E ali você já vê de cara. Você pode cancelar. O G vai cancelar, né? G com G. E a gente vai pôr os raios. Acontece que o raio do planeta R1 é 3R, que vai elevar ao quadrado. 3R ao quadrado dá 9R ao quadrado. O G do planeta 1 a gente achou que é 20 e o G da Terra é 10. Você viu que tem R ao quadrado em cima e embaixo? Tem, você cancela os R's. Corta o zero, sobrou 2 vezes 9. Aí a relação dá 18. Tá? Então, tinha que usar essa estratégia de você usar a fórmula de cálculo da aceleração da gravidade para isolar as massas e ter a manha de calcular a aceleração da gravidade na figura anterior e pegar a gravidade da Terra. Pode pegar 9,8? Poderia, mas vamos usar 10 aí para dar um valor redondo. Tá ok? Certo? Muito obrigado, pessoal. Tem mais exercícios e atividades que você deve fazer. Tente fazê-los e eu vou estar à disposição nos plantões. Forte abraço aí, pessoal. Até mais.